mundo começou e disso todo mundo sabe. Mas nem todo mundo sabe que recentemente a seleção do Haiti teve que trocar seus uniformes porque a FIFA considerou muito político. Mas o que tinha na camiseta da seleção caribenha? Basicamente uma referência à batalha de independência do país. Tá, mas o que tem? Se o país só joga a Copa porque ele existe e logo só existe porque teve a sua independência, qual o problema? E aí que entra uma das regras da FIFA que revelam algo muito mais profundo do que o futebol. Meu nome é Mariana, você tá no Ensaio Humano, e hoje eu vou analisar com vocês a postura de neutralidade da FIFA em seus eventos, e especificamente no que tange à Copa do Mundo. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, lançou o regulamento da Copa desse ano logo em maio. E ele está disponível na internet para leitura de qualquer um. Inclusive, eu vou colocar todas as fontes que eu usei aqui na descrição, se você quiser acessar. O destaque vai para os trechos que tratam do assunto que polemizou com a seleção haitiana. E ele não fala só de política, mas de religião e outras manifestações pessoais. Trata-se do artigo 28 do capítulo 7. Eu acho que é capítulo, porque eu não encontrei um nome se é tópico, mas eu vou tratar como capítulo. O qual dispõe acerca do kit e equipamento das equipes. Sendo mais específica ainda, eu trouxe os trechos do artigo 28.1 e 28.4. Eu pedi para a do Google, o Gemini, traduzir para o português o texto, já que ele está em inglês. E eu não traduzi eu mesma porque eu queria um viés mais genérico de tradução e porque o meu inglês não tá para tanto também, né? Vejamos então, respectivamente, o que dizem os artigos 28.1 e 28.4. A exibição de mensagens ou slogans políticos, religiosos ou pessoais de qualquer natureza, em qualquer idioma ou forma, por jogadores e oficiais de equipe em seus uniformes de jogo, de treino ou outras vestimentas, consideradas como agasalhos e trajes formais antes e depois dos jogos, e em equipamentos ou no próprio corpo, é proibida. A exibição semelhante de mensagens e slogans comerciais de qualquer natureza, em qualquer idioma ou forma, por jogadores e oficiais, não é permitida durante o período de sua permanência em qualquer atividade oficial organizada pela FIFA. Aí, no 28.4, eles vão dizer que todo equipamento, uniforme, bolsas, equipamentos médicos e etc., que possa ser exibido nos estádios, nos locais de treinamentos e nos hotéis, ou durante deslocamento de, para ou dentro dos 3 países anfitriões, deverá ser verificado novamente e aprovado pela FIFA durante a reunião de chegada das equipes para a Copa do Mundo da FIFA 26. E fechando aspas, uma das principais justificativas da federação é evitar os conflitos. Considerando que só nos estádios a gente tem públicos que por vezes ultrapassam os 70 mil espectadores, é natural que haja um receio de brigas generalizadas e até mesmo tragédias por causa de manifestações ideológicas. E assim, ampliando essa noção, a gente tem o fato de que a Copa conta com muitos patrocinadores bilionários que não querem ver, seu nome no meio de uma treta ou no meio de uma propaganda que tem algum viés polêmico. Ainda mais quando a média de pessoas assistindo é estratosférica. Pra você ter uma ideia, na última Copa, a FIFA divulgou que cerca de 1,5 bilhões de pessoas assistiram a final. Sabe o que é isso? Aproximadamente 18% da população do planeta Terra. Só que tem alguns contrapontos. O primeiro é o fato de que o futebol é carregado de identidade, porque o futebol é feito por pessoas e essas pessoas são carregadas de identidade. E aqui eu vou lançar uma provocação e eu queria muito saber o que você pensa disso. Me fala aí embaixo. Dizer que você não tem posicionamento político é um posicionamento político. Dizer que você não tem crença é ter uma crença. E trazendo para o nosso contexto de Copa, eu vou dar um exemplo para facilitar o seu entendimento. Considere a primeira informação. Muitas religiões proíbem o consumo e venda de álcool porque consideram imoral. Entendem que beber é pecado, que é errado. Um exemplo disso é o islamismo. Não pode beber nem vender álcool, cerveja, gin, whisky, enfim, o que você quiser pensar. Uma segunda informação importante é que em 2014, na Copa aqui na nossa casa, o Brasil teve que aprovar a Lei Geral da Copa, suspendendo temporariamente um ou outro regulamento brasileiro, que era o Estatuto do Torcedor. E adivinha? O Estatuto do Torcedor proíbe a venda de cerveja nos estádios. Ademais, como alguns já devem saber, uma das grandes patrocinadoras da federação é a marca de cerveja Budweiser. Portanto, a FIFA demonstrou que não considera errado ou imoral vender bebida alcoólica, muito menos receber apoio financeiro de uma empresa fabricante desses produtos. Se é assim, então temos um posicionamento. E isso não é um ataque, é só uma maneira de deixar evidente que não tem como ser
100% neutro. Outro contraponto segue mais ou menos a mesma linha do anterior, mas tenta encontrar qual o motivo, a filosofia ou a crença que vem embasando a tomada de decisões da FIFA. E uma adendo importante, esse comportamento não é exclusividade da Federação de Futebol, mas outras federações e ligas de outros esportes seguem, em sua maioria, o mesmo posicionamento nos últimos anos. Continuando, eu resolvi analisar algumas das pautas que a FIFA compra e as que ela rejeita. E pro vídeo não ficar muito longo, eu peguei um caso apenas. No ano de 2022, algumas seleções tinham interesse em utilizar uma braçadeira conhecida como One Love, que representava o apoio ao movimento LGBTQIA+. Contudo, reforçando seu viés neutro, a FIFA alertou que se os jogadores entrassem em campo com a braçadeira de arco-íris, era cartão amarelo na certa. Coincidência ou não, essa ação mais incisiva, ocorreu no ano em que a Copa do Mundo era no Catar, país que não é muito fã desse movimento. Outra coincidência foi o fato de que no ano seguinte, em 2023, detalhe, depois de um boom de compra dessas braçadeiras antigas da One Love, na Copa do Mundo das Mulheres lá na Austrália e na Nova Zelândia, a FIFA manteve a proibição da braçadeira, mas trouxe outras braçadeiras em parceria com a ONU, que traziam mensagens como, traduzindo, unidos pela inclusão, e tinha uma paleta de cores, digamos, colorida. Você tá vendo aí na tela. E outra que afirmava que o futebol é alegria, paz, amor, esperança e paixão. Então, qual é a nossa conclusão? Me parece que a federação transita entre o liberalismo progressista, típico do Ocidente contemporâneo, e as pressões dos patrocinadores orientais, muçulmanos, chineses, enfim. É claro que a FIFA tem um mérito enorme, de conseguir colocar no mesmo campo pessoas de países tão diferentes, e por vezes com rivalidades históricas, Vejamos o caso dos Estados Unidos e do Irã, o que por si só já é uma vitória. Mas e pra você? A FIFA tem lado? É justo evitar as manifestações político-religiosas pela paz nos estádios? O que fazer em relação aos posicionamentos que são permitidos? Principalmente no caso dos patrocinadores. Lembra do exemplo da cerveja? Não é uma discussão fácil, eu não me proponho dizer que a Copa do Mundo vire um palanque político. É chato, eu sei. Ouvir alguém falar de um assunto que não corresponde imediatamente ao que a gente queria ouvir, e ver quando a gente liga a TV ou abre o YouTube, que é assistir a nossa seleção jogar bola. Eu só quero trazer uma reflexão e, ao mesmo tempo, uma pergunta. É possível ser mais objetivo e equânime? Claro que sim, pra mim, sem dúvidas. Mas pra isso não é obrigatório, não é uma exigência você deixar de ser subjetivo e diferente. Mais do que torcedores, nós somos humanos.